quero apresentar aqui rapidamente 3 cursos que eu gravei, né? Um deles de História da Igreja. São mais ou menos 90 horas de gravação, 90 horas de curso. Veja bem, não é uma palestra de 1 hora, para você fazer aí ao longo. Então, são 3 partes: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna Contemporânea. São 20 séculos de História da Igreja. Então, são mais ou menos 20 CDs que a editora Cleof está disponibilizando, e a Canção Nova também vai disponibilizar, ok? A terceira parte ainda não está disponível. Tem a primeira parte, a segunda parte, que vai até o século XVI, que já estão disponíveis. Bom, um outro curso que gravei é um curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, explicando o Catecismo detalhadamente, mais ou menos um curso de 40 horas, também em CD, não é DVD, é CD. E gravei um curso bíblico, também explicando toda a Bíblia, os 72 livros da Bíblia, detalhadamente, um curso também de mais ou menos 100 horas. Eu gastei 3 anos para preparar esse curso. Por quê? 72 livros da Bíblia, você explicar um por um, com detalhes, tem que estudar muito, né? Só o Apocalipse eu gastei umas 4 horas, o Gênesis gastei umas 4 horas, para tirar todas aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Sobre a criação, sobre aquelas revelações do Apocalipse difíceis de entender, etc. Bom, então fica aí à disposição, quem tem interesse, pela editora Cleofas, e depois nós teremos aqui também na Canção Nova. Vamos, Sandro, então, continuar a nossa matéria que nós estávamos tratando a semana passada. Eu estava falando de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos, neste ano, eu quero sempre reposicionar você no contexto da nossa aula. Nós estamos falando do ano da fé, né, que vai até novembro deste ano. A renúncia do Papa, a eleição do novo Papa, fez a gente esquecer um pouquinho dessa questão do ano da fé, mas certamente o Papa Francisco já está retomando, né, esse objetivo. Então, eu estou fazendo aqui um estudo da nossa fé até o final do ano. Estamos agora estudando Jesus Cristo, né? Então, eu quero continuar, né? Está aí, já está no slide, no seu televisor. Jesus é o Verbo de Deus feito homem e perfeitamente Deus. Só não teve o pecado. Esse é um ponto fundamental que a igreja teve que lutar muito, enfrentar muitas heresias para garantir o seguinte: Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Não falta nada de humano em Jesus e não falta nada de divino em Jesus. É um mistério. A união da natureza divina com a natureza humana numa única pessoa divina. A pessoa do Verbo é a pessoa divina. Igual a nós em tudo, a Bíblia diz, exceto o pecado. É a única coisa. Ele tem uma alma humana, tem um corpo humano, tem uma inteligência humana. Por isso nós dizemos que a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade. Então, houve muitas heresias na história da igreja, chamadas heresias cristológicas, que negavam ou que Jesus era homem ou que Jesus era Deus. E a igreja teve que combater muito isso. Por quê? Porque se Jesus ou não era homem ou não era Deus, ele não pôde ser o nosso Salvador. Isso é que é fundamental você entender. O Salvador, o único mediador entre Deus e os homens de São Paulo, tem que ser, ao mesmo tempo, homem e Deus. Por quê? Porque ele tem que unir o homem com Deus. Então, ele tem que ser homem e tem que ser Deus. Você entendeu? Então, a igreja teve que combater muitas heresias, que eu vou repassar aqui, que isso faz parte da nossa história, porque negavam ou uma coisa ou negavam a outra. Bem, continua para nós aí, por favor. Eu vou pegar aqui também o meu script para eu continuar a matéria. Mas ele não é, importante essa observação, mas ele, Jesus, não é em parte Deus e em parte homem. Veja bem, não. Jesus não é parte homem, parte Deus. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. Ok? Nem é o resultado de uma mescla confusa entre o divino e o humano. Não tem confusão aí.
Jesus é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, sem confusão. Quando ele queria, ele atuava como homem. Quando ele queria, ele fazia milagre como Deus. Andar sobre as águas, multiplicar pães. Está certo? Não tinha confusão. Ele era homem, como nós, porque se encarnou. Mas tinha também a natureza divina. Bom, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. Olha o que diz a Gaudium et Spes. A natureza humana em Jesus foi assumida pelo Verbo, não aniquilada em Jesus Cristo. Pode passar. A Virgem Maria concebeu aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Essa expressão é de São Paulo. Na carta aos Colossenses 2, capítulo 2, versículo 9, São Paulo fala, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Quer dizer, Deus pleno está ali, né, em Jesus Cristo. O Espírito Santo santificou o seio da Virgem Maria e o fecundou divinamente, fazendo com que ela concebesse o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Isso é muito importante. Para que Jesus pudesse nascer como homem, ele tinha que ter uma mãe. Pai, ele não precisou. Por quê? E nem tinha jeito. Porque não haveria, na face da terra, um homem capaz de gerar o Filho de Deus. Então Deus fez um milagre da concepção virginal de Maria, sem a ação de um sêmen humano, masculino. Obra do Espírito Santo. Como é que foi isso? Ninguém sabe. Não adianta querer, mas como é que a medicina vai explicar essa concepção se não houve não adianta, milagre não se entende. Milagre se aceita. Não tem? Entenderam? Nós aceitamos porque Deus revelou. O anjo disse a Maria, o Espírito Santo descerá sobre você e você vai conceber por obra do Espírito Santo. Ponto. Entende? Não é que a gente queira fugir da reflexão, não é. É que não adianta você ficar refletindo. Mistério é mistério. É como o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho ficou quase doido até o ponto que ele parou. Não dá, porque a minha inteligência bate no teto e eu não consigo caminhar mais. Bom, aí houve as heresias cristológicas. Houve dois tipos de heresias no começo da vida da igreja. As chamadas heresias trinitárias, eram as heresias sobre a Santíssima Trindade. Negava que o Filho era Deus, ou o Espírito Santo era Deus, enfim. E depois houve as heresias cristológicas, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar das duas, para a gente entender. Bom, primeiro eu quero colocar alguns termos que o catecismo coloca, que é importante nós católicos sabermos o que significa. O termo incredulidade, o que quer dizer isso? Bom, é negligenciar uma verdade revelada. Revelada quer dizer Deus revelou. Não foi um papa que ensinou, Deus revelou. Então, negligenciar uma verdade revelada ou a voluntária recusa em dar assentimento, ou seja, a sua concordância de fé a uma verdade revelada. Por exemplo, Deus revelou o mistério da Santíssima Trindade. Nós não entendemos. Mas como é que Deus revelou? Está aqui na Bíblia. Jesus disse, eu sou Deus, sou filho do Pai e vou mandar o Espírito Santo. Quem revelou a Santíssima Trindade foi Jesus. E no batismo dele, é claro, o Filho é batizado, o Espírito desce e o Pai fala, este é o meu Filho bem-amado. Então é uma verdade revelada. Ninguém entende o mistério da Santíssima Trindade, que não cabe na nossa cabeça. Deus não pode caber na nossa cabeça. Agora, se a pessoa nega isso, não dá assentimento a isso, então a igreja chama de incredulidade. Entende? Bom, tá aí. Depois a heresia. Qual é a diferença de heresia para incredulidade? Heresia é a negação após o batismo. Então, só é herege quem é batizado. Tá certo? É o cristão
que pode ser herege. É a negação, após o batismo, de algumas verdades que devem ser acreditadas com fé divina e católica, ou, igualmente, uma obstinada dúvida com relação às mesmas. Então, o que é a heresia? A igreja tem uma série de dogmas. E como eu explico nesse livro aqui, Os Dogmas da Fé, aqui está uma citação do Papa Bento XVI, que eu coloco bem no comecinho desse livro, onde o Papa Bento XVI diz assim: os dogmas não são grades, cadeias que impedem o teólogo de avançar na teologia. Não. O Papa diz: os dogmas são janelas abertas para o infinito. É como os trilhos do trem, que garante que o trem vai poder fazer a viagem bem longa. Por isso que na capa desse livro eu coloquei um trem. Assim como o trem garante, os trilhos garantem que um trem pode ir longe, sem errar o caminho e chegar no destino, o dogma garante para o teólogo que ele pode raciocinar sem perder o caminho da verdade. Entenderam? Então, se existe um dogma, o Papa, por exemplo, os papas proclamaram 2 dogmas sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e de alma, a única criatura puramente humana que já está no céu com o seu corpo, é Nossa Senhora, ninguém mais. Os santos estão no céu com a sua alma, o corpo está na terra, haverá ressurreição no último dia. Um Papa também, Pio IX, proclamou: Imaculada Conceição de Maria, não teve o pecado original, nem pecado pessoal. Dogma de fé. Se eu sou batizado e eu não acredito, eu digo, eu não acredito, acabou. Então você passa a ser um herege. Entendeu? Porque é um dogma que todo católico é obrigado a acreditar. Ah, mas eu não entendo. Meu amigo, você não entende, mas Deus entende. Deus entende e revelou. Se eu der uma aula aqui para você de física nuclear, você vai entender? Você não vai entender. Se eu botar as equações de Schrödinger aqui da física quântica, você vai entender? Você não vai entender. E você vai dizer que eu estou errado? Você não entende, mas eu entendo. Você não entende, mas Deus entende. Então faça favor de acreditar em Deus, senão você não tem fé. Gente, no ano da fé, é preciso a gente renovar essa fé. Eu me lembro que quando eu era menino, estudava no colégio São Joaquim de Lorena, dos padres salesianos, a gente rezava todo dia, antes de entrar para a sala de aula, né, no bom dia, no boa tarde, que os salesianos fazem, a gente rezava uma oração, chamava a oração da fé. Tinha da fé, da esperança e da caridade. A oração da fé era assim: eu creio que há um só Deus em 3 pessoas igualmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em tudo que creio e ensina a Santa Amada Igreja. Nessa fé eu quero viver e morrer. Eu não sabia nem o que eu estava falando direito, porque eu era um menino. Hoje eu entendo, cara. Hoje eu entendo. Eu creio que há um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Nesta fé eu quero viver e morrer. É o que dizia Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, dizia: eu quero viver e morrer nesta fé. Você entende? Isto é fé. Não é porque eu não entendo. Nenhum dogma você vai entender, porque é mistério. Mas eu creio, por quê? Porque Ele revelou. E Ele entende, Ele sabe. Bom, apostasia é o total repúdio da fé cristã. Então, quem é o apóstata? É aquele que foi batizado, viveu a fé, daqui a pouco ele fala: não quero saber mais dessa fé. Apostatou, negou, abandonou a fé cristã. Antigamente, no começo da igreja, tinha 3 pecados que alguns padres, até que depois se tornaram, criaram problemas na igreja, diziam que eram pecados irremissíveis. Tertuliano foi um deles. Era o pecado da apostasia, o pecado do adultério e o pecado do homicídio. Tertuliano não foi canonizado, porque uma das coisas dele é que ele negava que esses pecados a igreja podia perdoar. E o Papa dizia: não, a igreja pode perdoar qualquer pecado. Olha a beleza da igreja. Teve uma meia dúzia de hereges, por exemplo, Donato, no tempo de Santo Agostinho, Novaciano, no final do século III, Tertuliano, que dizia: não, esses pecados não têm perdão.
apostasia, adultério, homicídio, está no inferno. O Papa dizia, não, pode perdoar, se a pessoa se arrepender. Inclusive os lápice, quem eram os lápice? Eram aqueles que diante do martírio corriam, apostatavam, não sou cristão não, para não morrer. Depois se arrependia e ia pedir perdão para a igreja. Esses radicais, Donato, Novaciano, Tertuliano, diziam, não, você não pode mais ser perdoado. O Papa dizia, pode. Você está arrependido? O Papa dava o perdão. O que aconteceu? Muitas vezes romperam com o Papa por causa disso. É bonita a sabedoria, a bondade dos papas. Está aí. Bom, o cisma. Qual é o cisma? O cisma é uma separação. Né? É o ato de recusar-se a submeter-se ao romano pontífice ou à comunhão com os membros da igreja sujeitos a ele. Olha, muito importante, viu? Quem rompe com o Papa é um cismático. Então, Lutero, Calvino, Melanchthon, eram todos católicos. Né? Pedro de Bruz, né? Um monte de heréis. O Henrique VIII foram cismáticos, porque romperam com o Papa. Eu queria aproveitar, sabe, até para fazer um pequeno comentário aqui. Eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas que andam meio desconfiadas do nosso Papa. Olha, esse Papa está exagerando, ele foi lá na Quinta-feira Santa, lavou o pé de 2 mulheres, mas só teve homens. Esse Papa não está enveredando por um caminho meio esquisito, não. Gente, não, fiquem tranquilos. Gente, na história, aí que é bonito a gente estudar a história da igreja. Nunca na história da igreja um Papa ensinou uma coisa errada. Mesmo aqueles papas mais indignos que houve na história da igreja, vocês sabem que houve. No século V, já falei para vocês aqui, que no século X, teve 5 papas que foram assassinados. Porque aquelas famílias italianas que brigavam pelo poder, os Bernini, os Spoleto, os Médici, os Colonna, os não sei o quê, queriam que os papas fossem das famílias dele, que eram as famílias nobres, poderosíssimas. Mandava matar um papa para eleger outro. Mesmo nesse período, nunca uma bula pontifícia de um desses papas foi revogado como sendo algo errado, como não sendo a verdade. O Alexandre VI, o Papa Borgia, que era um papa que antes de ser papa tinha 4 filhos, uma vida, mas depois, como papa, foi um homem correto. Então é interessante, os papas tiveram eles os seus pecados, mas eles nunca emitiram uma inverdade dogmática, doutrinal. O Espírito Santo assiste ao Papa. Então, pelo amor de Deus, gente, ninguém fique aí com dúvida com relação a esse maravilhoso Papa que Deus nos deu, que é o Papa Francisco. Se a gente não está entendendo alguma coisa que ele está fazendo, calma, vamos estudar. Né? O porta-voz dele, o padre Lombardo, explicou direitinho por que o Papa lavou o pé de 2 meninas, porque ele foi num orfanato. Então o Papa quis fazer um gesto pastoral, não tem nada de sacramental ali, isso não tem nada a ver que o Papa vai ordenar a mulher, nada disso. Aliás, ele já disse, quando era cardeal na Argentina, que ele é a favor do celibato, é plenamente a favor do sacerdócio apenas do homem, como é dogma de fé na igreja. Então, está havendo algumas dúvidas aí. Eu estou dizendo isso porque eu estou recebendo alguns e-mails. Para com isso. Romper com o Papa é um ato cismático. Ninguém pense nisso, nem faça isso, pelo amor de Deus, entendeu? Guardai-vos dos falsos profetas. Aí é uma palavra de Jesus, né? Eu coloquei isso aqui por causa das heresias. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Sermão da Montanha, Mateus 7,15. Gente, uma coisa que vocês têm que entender muito bem, que a história da igreja mostra para a gente, é o seguinte: nos 2000 anos de igreja, foram 2000 anos de heresias. Não, olha, caiu a semente do evangelho no chão, o demônio corre e joga o joio em cima. Isso, gente, foi em todas as partes do mundo.
Hoje também. Hoje também. Não tenham dúvida. Entendeu? Depois que o demônio percebeu que ele não conseguia destruir a igreja, derramando o sangue dos mártires, porque os mártires não se rendiam, Tertuliano chegou a dizer para o imperador Antonino Pio e para o imperador Marco Aurélio: imperador, o senhor está perdendo tempo, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais mártir ou mata, mais cristão surge. Os romanos se convertiam nos anfiteatros quando eles viam a coragem dos cristãos, se convertiam. Então, quando o demônio viu que não dava mesmo para vencer a igreja derramando o sangue dos cristãos, então ele começou a fazer o quê? Heresia. Não dá para destruir a igreja de fora para dentro, vamos tentar destruir a igreja de dentro para fora. As heresias. E Jesus já tinha avisado: cuidado com os falsos profetas. Bom, e São Paulo repete para Timóteo, olha aí, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, gente, São Paulo escreveu isso aqui no ano 56, mais ou menos, em primeiro século. Nos anos vindouros, alguns hão de apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Nós já vimos. Nega a fé. Dando ouvidos a espíritos embusteiros. Embusteiro é mentiroso. E a doutrinas diabólicas. São Paulo chama as heresias, as seitas de doutrinas diabólicas. Por que Jesus deixou o Papa e os bispos? Para que a gente não erre o caminho da verdade. Nem caia na apostasia e nem caia na heresia. Isso é muito importante. Bom, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Essa é outra coisa que São Paulo falava toda hora. Sã doutrina da salvação. São Paulo dizia para Timóteo, né? Timóteo, Deus quer que todos se salvem, mas cheguem ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade, para Paulo, era a sã doutrina da salvação. Né? E aí ele continua a citação dele, levado pelas suas próprias paixões e pelo prurido. Prurido é curiosidade, né? De escutar novidades. Ajuntarão, está errado ali, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se entregarão às fábulas. Gente, esse é o problema básico da fé. Não apartar o ouvido da verdade e se entregar à mentira. Porque eu já disse aqui, gente, e eu repito, o mundo está dividido em duas partes. Os que seguem a verdade do Espírito Santo e têm a salvação, e os que seguem a mentira do demônio e têm a perdição. Entenderam? Por que Cristo deu ao magistério da igreja, diz o catecismo, participar da sua infalibilidade? Isso é muito forte. Você abriu o catecismo da igreja aqui, no parágrafo 890, o catecismo diz aqui, claro, que Cristo concedeu ao magistério da igreja, ou seja, Papa e Bispo, participar da infalibilidade dele. Para quê? Para que nós nunca erremos o caminho da verdade. Porque se o magistério da igreja não tivesse a garantia de sempre caminhar na verdade, nós também correríamos o risco de ir para o caminho da mentira, certo? Por quê? Porque se o guia se perde, meu amigo, todo mundo que está atrás dele se perde. Mas eu gosto demais desse parágrafo 890 do catecismo, né? Que coloca essa citação aqui, que é uma das coisas que mais dá alegria na gente de ser católico, né? Diz aqui, né? Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Parágrafo 890. É carisma. Carisma é um dom especial do Espírito Santo. Bonito, né? Bom, assim como houve aí uma palavra de São Pedro. Repare como é que os apóstolos todos tocaram nesse assunto. Pedro, assim como houve entre o povo falsos profetas, e houve muitos no Antigo Testamento, né? Lembra daqueles profetas de Baal, que Eliseu enfrentou, que Elias enfrentou, 400 profetas de Baal. Assim como houve
entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós. Haverá, Jesus garantiu. É previsão dele. Falsos doutores. É interessante que ele chama de doutores. Vem de gravata, ostentando uns títulos de doutor. Mas é falso pastor. Não foi eu que escrevi aquilo ali, não, que está no Evangelho. Falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Disfarçadamente. Ou seja, pega a mentira e faz ela travestida de verdade. O seu ministro do Hitler, o Goebbels, não dizia: mente, 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 que daqui a pouco o povo vai achando que a mentira é verdade. É a propaganda do Hitler que ainda hoje muita gente usa. Mente bastante, mente, 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 que o povo começa a achar: será que esse negócio não é verdade? Eu estou achando que é verdade. E começa a acostumar com a mentira e começa a achar que a mentira é verdade. Gente, o ministro da propaganda do Hitler, chamado Goebbels, tinha isso como fator decisivo na propaganda dele. Ok? Bom, coloca mais um só, Ellen, para a gente. Bom, vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Aí já é a palavra de São João. Gente, no primeiro século, São João já falava do anticristo. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já está no mundo. Já há no mundo muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pode completar. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. É palavra de São João. Bom, depois do intervalo eu vou explicar isso melhor. São João estava